Jair Bolsonaro? É o nosso assunto para daqui a pouquinho, viu? 11h29. Vamos falar agora dos governadores que estão entrando com uma ação no STF contra aquela lei que fixa a incidência do ICMS em um teto sobre os combustíveis. São governadores de pelo menos 11 estados. A iniciativa foi assinada, então, pelos governadores de Pernambuco, Maranhão, Paraíba, Piauí, Bahia, Mato Grosso do Sul, Sergipe, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e Rio Grande do Sul. Você notou? O governador Ratinho Júnior, aqui do Paraná, não participou desta medida. Os chefes dos poderes executivos afirmam que o ICMS é um imposto de competência estadual e do Distrito Federal e que, por isso, a mudança promovida pela lei, aprovada no Congresso em março e sancionada pelo presidente da República, fere o Pacto Federativo. A legislação foi uma tentativa do governo de baixar o preço dos combustíveis. A alteração prevê a incidência do ICMS sobre combustíveis uma única vez no estado de origem da refinaria ou responsável pela importação. A incidência do imposto sobre os combustíveis varia de acordo com o estado e a mudança vem sendo motivo de queda de braço entre as unidades da Federação e a União. Na ação representada ao Supremo, os governadores também reforçam que o ICMS corresponde a uma grande parte da receita dos estados. Eles ainda argumentam que a nova lei prejudica a arrecadação e não resolve o problema do preço dos combustíveis, porque o petróleo está subindo no mercado internacional com aquela política de preço de paridade de importação. Uma discussão que vem se alongando já há muito tempo, já desde que o projeto estava na Câmara, e os governadores continuam tentando, né, Riva? Porque em muitos estados, assim como é o caso do Paraná, essa arrecadação com o ICMS era a maior fatia que ia para o governo, né? A gente tem uma discussão no ICMS no Brasil, acho que muita gente talvez não se lembre, desde 1996. Uma lei chamada Lei Candir, é o nome dessa lei. É uma lei que ela discutia o ICMS, o imposto sobre mercadorias e serviços, aqui de circulação de mercadorias e serviços no Brasil inteiro. Porque, por exemplo, para exportação, o que um estado fazia? O estado origem da exportação arrecadava. Só que, por exemplo, produz em São Paulo, exporta pelo Porto de Paranaguá, o estado do Paraná não podia arrecadar em cima, porque São Paulo arrecadava. Aí os estados faziam compensação entre um e outro. Gente, no Brasil nós precisamos fazer uma refundação tributária, um novo pacto federativo de impostos aqui no nosso Brasil. Vai ser necessário fazer isso, virou uma loucura, cada estado faz o que quer, do jeito que quer, da forma como quer. Um compensa daqui, outro compensa de lá. O ICMS dos combustíveis varia até 35%, dependendo do estado. Paraná é 29%, se não me falha a memória. 29%, né? O governo agora quer colocar 17%. No Brasil inteiro, os estados não estão aceitando, vão judicializar, né? Porque é um imposto em que os estados têm, garantidos por lei, eles têm a possibilidade de colocar a alíquota que eles quiserem. Aqui no Paraná, de acordo com o balanço da Secretaria da Fazenda, com esse corte no ICMS, o governo deixa de arrecadar mais de 6 bilhões de reais, né? Arredondando aí, são quase 7 bilhões de reais. O governo fala que até o fim do ano vai dar dinheiro para a turma, mas aí vai promover maior circulação de mercadorias e serviços, baixar custo, isso e aquilo, vai chegar de uma outra forma. O problema é que são projeções. Projeções nem sempre são confirmações econômicas. Então veja que nós estamos discutindo ICMS no Brasil há praticamente 30 anos. Há praticamente 30 anos há essa discussão. E nunca ninguém chegou a um acordo. Nunca. Nunca se chegou a um acordo sobre o ICMS nesse país. É uma verdadeira bagunça tributária. A gente precisa resolver isso com uma reforma tributária decente no nosso país. Decente mesmo. Sentar, discutir, achar a melhor solução. Porque senão vão ficar os puxadinhos. E no puxadinho sempre fica uma brecha. Nessas brechas alguém sempre leva vantagem. Nessas brechas é que os problemas acontecem. A gente precisa refundar a questão tributária nesse país com urgência. E a medida é sim importante, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos se arrecada, melhor. E é isso que nós deveríamos pensar, né? A solução era uma solução inteligente. Nós falamos com um economista aqui essa semana. Falamos com isso. Mas a gente pode até baixar o ICMS no combustível e criar uma régua tributária. Quando você fala de régua tributária, você está falando igual para todo mundo. Hoje não é assim. Só que se você tem uma política de preço que ela é pareada com o dólar e o dólar é flutuante no nosso país, e tem que ser mesmo, não dá pra gente mexer de uma outra forma, uma coisa não vai compensar a outra.
E essa era uma grande tentativa do governo de tentar segurar as altas no preço dos combustíveis. A gente já teve uma alta na Petrobras na semana passada, então, na verdade, para o consumidor lá na ponta, né, de todo esse fluxo, não vai fazer nenhuma diferença também. Nenhuma. Porque já aumentou na semana passada e a gente já está com gasolina aí sendo vendida, pelo menos aqui em Curitiba, eu já vi a mais de R$8 o litro. Eu já cheguei a ver a 8,35, mas tem lugar no Brasil que já passou de 10, se não me falha a memória, o próprio Brasília, que é o custo de vida mais alto do país, né? Brasília já está chegando a esse valor, né? Gente, nós vamos ter que... O Brasil foi sempre governado com retalhos. Soluções emergentes, soluções simples e fáceis. Não. A questão tributária é complexa, nós vamos ter que sentar e conversar como sociedade com essa complexidade. Resolver dessa forma, para ser definitivo, sabe, Manu? Chega da gente ficar puxando um pouquinho de linha no carretel, soltando um pouquinho de linha. Vamos sentar e vamos resolver. É o tal do cobertor curto. Fica curto. Não, e pra não ficar tão curto, você bota mais um retalhinho nele lá. Depois você pega do retalhinho e você põe mais um pedacinho de retalho. Você vai retalhando. Você não tem uma solução. Você tem emendas que procrastinam, que postergam as soluções que deveriam ser tomadas. É sempre assim no Brasil. É a procrastinação. É o empurrar com a barriga. Resolve agora. Depois deixa pro outro, não é meu? Depois é depois. O assunto, para mim, e aqui falando como brasileiro, como eleitor, como cidadão, o principal assunto que deveria ser resolvido nesse país, além de miséria, aquele monte de coisas que a gente tem que são necessários, era tributarismo no nosso país. Divisão do bolo. O federalismo tributário que existe mesmo de verdade. Dividir as coisas da forma correta. A regra tem que ser clara. No Brasil são criadas 500 regras tributárias, 50 regras tributárias por dia. Perdão, 50 novas regras por dia. O empresariado brasileiro perde mais de 2 meses e meio e tentando entender como é que vai ser o negócio. Isso é burocracia que atrasa. Essa discussão precisa ser feita. A gente precisa fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma de Estado mesmo geral. Isso tem que ser prioridade, isso é premente, isso é urgente, isso é pra ontem, é pra já. Mas a gente discute tanta baboseira, tanta groselha no meio do caminho e esquece daquilo que é verdadeiramente fundamental. E essas coisas que atrasam o nosso país. Tema importante, então, pra gente ficar de olho e aproveitar para questionar os nossos candidatos, né, Riva? Tem eleição aí batendo na porta em outubro deste ano. Fique de olho e cobre os candidatos. 11h36. Seguimos com o RN Dia Paraná, também ao vivo na nossa live no YouTube, através do canal Jovem Pan Grupo RIC. Quero pedir a sua participação, conta pra gente, a nossa enquete está rolando. Prisão do